Olá pessoal, tudo bom? Então, mais um encontro nosso de ensino por videoaula para acompanhar, fortalecer e não deixar as aulas que estão sendo desenvolvidas, os tópicos sendo trabalhados, se percam sem uma possibilidade de vocês poderem revisar, questionar, abrirmos um fórum de discussão sobre vários aspectos. Então, olha só. Continuando na nossa matéria, a partir de um projeto, como nós falamos sempre, todo e qualquer ensino tem um melhor desempenho, um melhor desenvolvimento se nós trabalhamos a partir de projetos. Conteúdo só, com atividades, se aprende, mas não se sabe onde utilizar. Então, o que nós estamos fazendo? A partir de uma definição do projeto que já fizemos, o que pode ser feito e refeito, revisto, estamos dando a sequência. Para isso, trabalhamos com uma gestão ágil de projetos, que é a maneira melhor de desenvolver competências, de desenvolver produtos mais atualizados, produtos mais modernos, com maior qualidade, que qualidade para nós na gestão ágil de projetos é o valor proporcionado ao cliente, ao dono do produto, a quem precisa do serviço, da maneira mais adequada, sem atraso, sem estouro de orçamento e principalmente trazendo a satisfação e constante atualização do nosso projeto, do nosso produto, ao longo da sua fase, ao longo de todo o seu período de desenvolvimento. Essa que é a ideia da gestão ágil, bem diferente, como nós comentamos em outro vídeo, da gestão tradicional, daquele gráfico gigante, onde você fazia tudo e depois só ia seguindo, o mundo está mudando, o mundo está girando, novas coisas acontecem e você está preso naquele planejamento que você fez, de muita inércia, de difícil modificação, tá certo? Então hoje nós estamos lançando agora no canal a nossa aula, uma revisão de tópicos que já trabalhamos em sala de aula, uma revisão de ferramentas e que já apresentamos, para servir de reforço, servir de apoio, principalmente isso, ao trabalho que vocês já estão desenvolvendo a partir das aulas presenciais, tá certo? Então, em patologia e manutenção das construções, fizemos uma síntese para você poder usar, questionar e a partir dos nossos canais, pelo SWAP, pelo sala de aula, possamos aproveitar esse momento e desenvolver projetos. Então, o foco. A estrutura está montada dentro da gestão ágil de projetos com Scrum. Vocês podem sugerir novas soluções dentro de uma matriz de competências que vocês já conhecem, uma matriz de conhecimento que vocês já desenvolveram nessa ou em outras matérias, em outros cursos, em outros trabalhos que vocês façam fora. Tudo isso pode estar dentro, contanto que se siga isso que nós vamos trabalhar, tá ok? Um sucesso, bom trabalho. E qualquer coisa é só nos contatar. Um abraço forte para vocês. Vamos aqui falar sobre patologia e manutenção das construções, porém, a nossa abordagem foge bem do convencional. Nós estamos adotando a gestão ágil de projetos, tratando todos os tópicos, todos os assuntos como projetos a serem desenvolvidos. E para isso nós temos que ter conceitos de gestão, não simplesmente conteudista e dando volume de assunto e depois o aluno não consegue organizar as ideias e montar sua empresa, empreender, fazer seus relatórios e coisas do tipo. Então, as competências estão sendo desenvolvidas não apenas através do ganho de competências específicas, técnicas, mas principalmente o ganho de competências socioemocionais, como já dissemos, aprender a trabalhar em equipe, aprender a cumprir cronogramas, entregar no prazo, aprender a identificar e entender a cabeça do cliente, os desejos, aquilo que tem valor para o cliente, isso é fundamental, que não se perca. Então vamos lá. Na parte 1 do Scrum no ensino, patologia e manutenção das construções. Retomando aqui o nosso gráfico, né, da estrutura do Scrum, vou apresentar logo em seguida, nessa primeira parte do nosso Scrum no ensino, patologia e manutenção das construções.
aqui nosso caso de negócio, nosso caso do projeto. Em seguida, veremos, já focado nesse assunto, nessa matéria, uma declaração, né, da visão do projeto. Aqui todo claro que nós estamos fazendo é dando exemplos disso. Cada aluno, cada profissional pode ter uma visão diferente, mais específica, mais bem elaborada, tá? Em seguida, veremos o backlog do produto, que está aqui entre a visão do projeto e o backlog priorizado. A partir daí, trataremos do backlog priorizado. Isso na primeira parte, que é essa dessa videoaula. Na próxima videoaula, estaremos explicando melhor o cronograma de planejamento, mas ele já existe e vocês fazem parte das entregas que já estão sendo feitas e realizadas. Tópicos que não veremos hoje, mas veremos na parte seguinte, na próxima videoaula, a confecção de critérios de qualidade para verificarmos se o nosso projeto propõe um produto conforme a qualidade que tenha valor para o cliente, e aí aprenderemos um pouco sobre história do usuário. Observem que às vezes estamos com história com H, história com I, isso aí é só a preferência hoje na nossa gramática, a história com H, tá certo? Mas a gramática aceita ainda os dicionários das duas formas. Daremos sempre preferência à história com H, porque é o mais amplo da norma culta da nossa língua. Então veremos a história do usuário, estimadas, comprometidas e os critérios de aceitação, isso na próxima videoaula. Também veremos uma lista de tarefas de esforços estimados e aí apresentaremos alternativas de como estimar esforços, que é extremamente importante para que nós dimensionemos as nossas entregas e consigamos atender o nosso cronograma de planejamento sem atrasos e entregando aquilo que nós chamamos de mínimo produto viável, né? Um produto que tenha coesão para o nosso cliente. E finalmente, ainda no nosso tópico de hoje, falaremos, na nossa próxima videoaula falaremos sobre o backlog do sprint. Tá? Então, até hoje abordaremos até o backlog priorizado. Bom, voltando para a nossa sequência, nessa fase de iniciar, temos um caso do projeto, que é o projeto que está sendo analisado, pensando na matéria de patologia, o imóvel, o bem, a edificação, a qual é o nosso estudo de caso. Isso serve para relatórios profissionais, de perícia, de oficinas, de treinamentos, de aula na formação dos profissionais. Temos um caso, aquilo que vai ser foco dos nossos estudos, dos nossos esforços profissionais. A partir daí, nós temos que ter uma visão do projeto, uma visão clara do projeto que pretendemos. Então, essa visão, nessa nossa patologia e manutenção das construções, nós temos que entender que partiremos de um lugar, faremos um percurso, né? Então, teremos que fazer uma vistoria, uma pesquisa sobre documentos, os casos anteriores, para se poder avaliar, estudar as normas vigentes, as normas que tenham correlação, para então podermos cotejar com aquilo que seria a visão final, né, do nosso projeto, que é uma edificação sem nenhuma patologia, sem nenhum vício. Tá certo? Então vamos lá. Para isso nós temos que usar um plano, nós temos que ter um plano. Não existe um único plano, existem várias, até talvez infinitas possibilidades de plano, mas nós temos que escolher uma ou algumas e aí, a partir daí, tomar algumas decisões de qual caminho trilharemos. Então, dessa forma, a gente sai de um ponto, que é o nosso status quo, o que se tem hoje, e vamos para o que se deseja, aquilo que nós desejamos. E para isso nós temos que desenvolver algumas estratégias. Feito bem definido o nosso caso e a nossa visão de projeto, o segundo passo é
criar uma lista de propriedades, uma lista de desejos que esse meu projeto tem que ter. No nosso caso, é um laudo, um relatório, uma perícia. O exemplo que eu dou aqui para vocês é: nós dado uma bagagem, uma matriz de conhecimentos, atividades de perícia, materiais de construção, técnicas de construção civil, estruturas, hidráulica, elétrica, desenho, né, CADs, normas técnicas, todo esse cabedal de ferramentas e de conhecimentos que nós temos, nós listamos isso, né, temos isso aí numa sequência, e aí nós nos perguntamos, bom, de todos esses conhecimentos que nós temos, profissionais, fora daqui, em outras situações, na sala de aula, nos cursos que já fiz, nos trabalhos que desempenhei, onde eu trabalho, disso, quais são os temas fundamentais para eu realizar, poder concluir esse plano da minha visão de projeto? Daí, então, nós temos que construir o que se chama de backlog, que é essa lista de desejos, essa lista de propriedades. Então, quais são os tópicos pertinentes de todo esse meu conjunto, né, meu cabedal de conhecimentos, de assuntos aos quais eu posso lançar mão, eu e o meu time. E aí nós construímos essa lista. Essa lista é uma lista viva sempre, como nós temos sempre falado. Ela pode ser modificada ao longo do desenvolvimento, melhorada, cortada. Itens podem ser inseridos à medida que você vai desenvolvendo o processo, né, o trabalho. Por quê? Porque isso aqui é uma gestão ágil, bem diferente do tradicional, onde o professor ou o chefe diz o que o aluno ou o colaborador tem que fazer e ele simplesmente vai fazendo. Olha, faz isso, olha, faz aquilo. Agora você vai fazer aquilo outro. Não, aqui vocês têm a possibilidade de ter uma governança sobre o trabalho de vocês. Pôr à mesa os seus conhecimentos. Isso diz respeito a trazer novas ideias, novas criações, possibilidades de novas conexões de conhecimento, de áreas, de disciplinas, e isso é o que nós queremos num ambiente novo de trabalho do século XXI. Bom, então vamos lá. Quais conteúdos vistos parecem ser mais úteis a seu plano de realizar a sua visão de projeto? Aqui eu estou dando uma opção de afunilar mais para dentro da nossa matéria, dei algumas sugestões dos assuntos já percorridos, tá ok? A norma NBR 14037 citada, mas ainda não debulhada nas suas minúcias, porém estamos dando aqui algumas sugestões, assuntos já vistos, já trabalhados em sala de aula e bem discutidos: patologia das fundações, classificações das trincas, fissuras segundo abertura, atividade, forma, causas, direção, mecanismo de formação das trincas e fissuras em alvenaria, suas configurações típicas, os levantamentos de suas incidências, as causadas por sobrecargas, variações de temperatura, expansão, retração, deformação de elementos da estrutura, recalques das fundações. São exemplos de tópicos de lista de propriedades, né, que devem estar dentro do seu projeto, né, na matéria de patologia, na nossa perícia, na nossa vistoria da edificação. Bom, temos também já visto o manual de fissuras, e aqui indico o ANBR 14037, que trata de um guia, né, do manual de manutenção, uso e operação das edificações. Feito isso, seleciono, e aí essa atividade que nós pedimos para vocês, que, né, para ser entregue através da nossa nuvem no sala de aula, quais tópicos vocês julgam cujas propriedades são necessárias para realizar a visão de projeto que vocês desenvolveram, tá certo? E aí, então, são preenchidos esses tópicos e vocês me entregaram. Esses tópicos foram revistos, devem ser corrigidos, melhorados, conforme as orientações no nosso processo constante de feedback. Faz, observa, melhora, aprende. Faz,
mede, aprende. Faz, mede, aprende. Mas veremos esse círculo virtuoso melhor na próxima videoaula. Bom, feito isso, desenhado e escrito esse backlog, vamos agora para outra fase, que é o backlog priorizado desse nosso projeto. Nós temos diversas limitações, temos uma limitação de tempo, não necessariamente eu tenho 1 ano, 2 anos para fazer o trabalho, vou ter 6 meses, 1 mês, no nosso caso aqui temos 1 semestre para realizar. Então, de todas as atividades que eu listei no meu backlog, eu tenho que fazer algumas escolhas, tomadas de decisão, e tenho que fazer um juízo de valor sobre aquelas que são prioritárias para eu não extrapolar o prazo e meus recursos financeiros, que também são limitações que eu tenho que considerar na nossa gestão de projeto. Então, dado um backlog aqui, fiz esse esquema, né? Cada papelzinho amarelo como se fosse um post-it que eu botei num quadro e vou colocando as minhas ideias, as minhas sugestões, né? Da nossa lista de desejos, nossa lista de propriedades, do backlog. Disso nós buscamos fazer a sequência de priorização e aí a quantidade vai se diminuindo entre tem que ter, deveria ter e poderia ter, e daquela lista minha inicial do meu backlog, o que não terá, tá certo? Bom, feito isso, discutido com o time, outras técnicas para essa discussão nós veremos numa próxima videoaula. Por enquanto é só isso. Não tem como a gente ensinar várias competências, várias ferramentas de uma vez só. Vamos fazendo, depois nós vamos aprender. Vou passar para vocês como discutir melhor e tomar essas decisões sobre as prioridades e como mensurar a estimativa de dificuldade. Tá? Isso vai ser feito também em aulas presenciais, mas falaremos em videoaula para dar um apoio para vocês consultarem como material de consulta. Feito isso, então nós, a partir do que tem que ter, fazemos uma nova lista do backlog priorizado do projeto. E é esse backlog priorizado do projeto que é que nós esperamos que seja revisto, entregue, né, na nossa nuvem, e a primeira parte da entrega de um trabalho, praticamente pode-se dizer isso. Então, o que nós estamos fazendo aqui de concreto? Saindo de um formato tradicional de que o professor dá a matéria, diz o que o aluno tem que fazer, o aluno é um tarefeiro que faz tudo aquilo, entrega e não participa, ele não cria. Aqui nós tem o conteúdo, o aluno faz o seu julgamento, trabalha em equipe, e aí ainda isso é um processo que vai se desenvolver à medida que os passos forem sendo dados e as competências vão sendo desenvolvidas, faz juízo de valor e propõe alternativa para oferecer valor para o cliente, que é o dono do produto, nesse caso especificamente o professor. E aí nós vamos continuando dando as orientações, inserindo, tirando, para que vocês possam dar a continuidade na próxima etapa. Então, por enquanto é isso aqui. Aguardem a próxima videoaula em seguida e daremos a continuidade na parte de critérios para medir a qualidade do nosso trabalho, do nosso projeto. Um abraço, até a próxima.